Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Quero nos perdoar o atraso, nós chegamos em cima da hora, está chovendo na estrada, então tem que vir bem devagarzinho. É uma alegria nós estarmos aqui, nessa casa fraterna, mais uma vez, atendendo a um convite muito gentil que nos foi feito, para fazermos uma palestra, a nossa última desse ano, não é? Então, aqui estamos, nós escolhemos, como a nossa irmã acabou de mencionar, uma lição que está na obra Fonte Viva, um livro excepcional, né? Ditado pelo Espírito Emmanuel, a nosso querido Chico Xavier, e que se intitula Em Nossa Marcha, é o nome da lição. Lição número 89, para quem tem o livro, né? Depois quiser reler, é a lição número 89, que nós escolhemos pelo seguinte, nós estamos aí encerrando um ano, né, praticamente, e costuma ser época de maiores reflexões, porque reflexões nós fazemos o ano todo por conta dos percalços, por conta das experiências que nós vivenciamos, que nos remetem a refletir, a rever os nossos valores, os nossos princípios. Refletir é comum, mas no final de ano é sempre uma oportunidade diferente, não é? Porque a gente faz uma revisão e a gente reflete com o intuito de já se projetar para o ano que vai começar, não é? Fazer uma revisão, pensando já no que é que vem pela frente, lembrando que o ano novo, ele vai ser do modo que nós quisermos que ele seja, da nossa vida. Quem faz ele somos nós, não é? Eu não sei se alguém tem dúvida disso aqui. Que seja um ano bom, se Deus quiser. Deus sempre quer. Mas quem faz a diferença somos nós. Se nós continuarmos agindo, pensando e fazendo como nós sempre fizemos, nós vamos estar com certeza colhendo os frutos de uma semeadura repetida. Então não vão haver mudanças. Só haverão se nós começarmos a pensar diferente, a fazer diferente, a agir diferente. Então essa lição, ela nos dá a oportunidade de fazer várias reflexões. É uma lição muito profunda, muito completa. Vejam, nós pedimos licença para fazer a leitura. Lição número 89 do livro Fonte Viva, que se intitula Em Nossa Marcha. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51. E comenta o benfeitor: cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos nos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça?
A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos desígnios divinos. Bartimeu, o cego, soube responder solicitando visão. "Que queres que eu faça?" perguntou Jesus. E Bartimeu respondeu: "Eu quero enxergar. Eu quero ter de volta a minha visão." Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e quando por ele é interpelada, responde em prejuízo próprio. Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural que peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Emmanuel. Não é uma lição belíssima, não é? Ela tem aqui vários pontos, não é, que nos permitem fazer reflexões, por isso que nós escolhemos ela. Repetindo, é a lição 89 do livro Fonte Viva, que se intitula Em Nossa Marcha. Começa com a pergunta que está no Evangelho de Marcos, de Jesus ao cego Bartimeu de Jericó: "Que queres que eu faça?" Aí Bartimeu, de pronto: "Eu quero enxergar." E Emmanuel observa que, não obstante a resposta de Bartimeu ter sido bem efetiva e consciente para ele, muitos de nós, como ele diz aqui, permitam retomar a leitura: "Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e quando por ele é interpelada, responde em prejuízo próprio." Vamos ajustar isso à nossa fala. Digamos que Jesus esteja de frente de você, meu irmão, minha irmã, de nós, e faça a mesma pergunta: "Que queres que eu faça?" E vejam Emmanuel falando que muitas vezes isso acontece, Jesus interpela e nós respondemos em prejuízo próprio. Como é que a gente consegue fazer isso? Você está diante de Jesus, ele pergunta: "Meu irmão, o que você quer que eu faça para você?" E você responde para ele em prejuízo próprio. Então vamos imaginar, sem estender, como é que seria essa resposta? Que tipo de resposta você faria e daria a Jesus para que ela lhe prejudicasse, sendo que ele está lhe propondo ajudar? Vejam como é complexo isso. Vamos dar só um exemplo a Jesus. Eu gostaria de deixar de ser uma pessoa que vive na pobreza e começasse a viver na riqueza. Um exemplo. Eu sei que ninguém quer saber disso aqui, mas tem gente que quer. Tem gente que tem interesse nisso. Aí Jesus fala: "Bom, muito bem.
que seja feita a tua vontade. E aí a situação se inverte. E nós sabemos, por estudar o Evangelho, que a riqueza é uma prova muito mais complexa do que a pobreza. A riqueza é uma prova mais complexa do que a pobreza. Então, olha aí, apenas um exemplo em que o mestre faz a pergunta e você dá a resposta em prejuízo próprio, porque você sai de um campo de provação em que você está conseguindo dar conta, mesmo que lentamente, mesmo que gradativamente, aprendendo aos poucos as lições, e vai entrar numa prova em que você pode a cada passo dar um tombo e se comprometer, como está aqui na lição. Por vezes falhamos os compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. Nós gostamos de destacar algumas palavras para que elas não passem em branco na leitura dentro do seu contexto. Como é que você se endivida infinitamente? Sabe lá o que é isso? Vamos colocar dentro da nossa experiência humana, você se endividar infinitamente com um banco, com uma empresa, seja lá como for, é ruim. Até para nós não dá, porque nós não somos infinitos no corpo. Então a nossa dívida vai até o dia em que o corpo estiver por aqui. Quando não estiver mais, acabou, não é verdade? Então isso aparentemente não incomodaria muito. Mas Emmanuel está falando de débitos que transcendem o tempo. Débitos que nós conhecemos, porque nós reencarnamos com eles. Nós reencarnamos compromissados com as leis de Deus, comprometidos com elas, pelas nossas falhas pregressas. Nós sabemos disso, por isso que nós estamos aqui num planeta que nos recebe em provas e expiações. Mas vamos em frente. A gente vê que a pergunta é feita e você pode responder em prejuízo próprio, mas Emmanuel vai mais além e ele faz aqui um comentário que nós achamos belíssimo e que tem a ver com uma problemática que todos nós enfrentamos quando nós passamos por problemas graves, problemas sérios, e todos nós enfrentamos, e achamos que aquilo é o fim do mundo. Como é que eu vou passar por essa experiência de uma forma, como nos ensinam os Espíritos, educativa, didática, uma experiência que possa me ensinar alguma coisa? Como? Se isso é uma tragédia. Dando um exemplo, de alguém que possa estar passando por uma prova difícil, terrível. Então vejam aqui. Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Emmanuel está começando a explicar. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Vejam a psicologia do espírito amigo, dando exemplos que pode acontecer com qualquer um de nós e nós categorizarmos as situações como trágicas. E ele alerta aqui: você perde a casa terrestre para aprender o caminho da casa celeste. Você é abandonado pelos mais agradáveis laços humanos. O que é isso? É você ter de repente uma decepção com alguém que você tinha uma estima muito grande. Aquilo aconteceu, você foi abandonado, você foi esquecido, você foi desprezado por alguém que você estimava. Nossa, isso machuca a gente, isso fere profundamente. Ele fala que às vezes isso acontece para que a gente retome os vínculos divinos. Ele fala que é a época em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma. Então nós nos deparamos com enfermidades graves, e olhamos para os céus e dizemos: Senhor, como é que é isso? Será que eu mereço estar passando por essa dor, por essa prova difícil? E o amigo espiritual nos fala que essas feridas do corpo são chamadas a fazer-nos refletir para curar as chagas da alma.
E por fim, em situações que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Está dando para perceber, gente? Situações em que nós enfrentamos problemas graves e esperamos que alguém nos explique por que estamos passando por aquilo. E quando a gente entra dentro dessa proposta, ou dentro desse modo de tentar entender a coisa, nós entramos num território muito perigoso. É um território em que põe em xeque a nossa fé, a nossa confiança no Criador, na sua sabedoria infinita. Quando nós entramos nesse território, com essa proposta de entendimento, nós corremos o risco de perder, como espírita, por exemplo, o senso crítico da fé raciocinada. E aí as coisas ficam bem complicadas. Por isso que nós fizemos a observação há pouco. Reflexões. A lição nos dá a oportunidade para refletir. Vejam Emmanuel, mexendo conosco aqui mais uma vez. É natural que peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Quem é que não pede ajuda a Jesus no momento de dificuldade? Quem é que não leva o pensamento aos céus? Fala, Senhor, eu estou precisando agora de médico. Jesus não falava a seu tempo que os sãos não precisam de médico? Eu vim para aqueles que estão coxos, estropiados. Eu vim para aqueles que estão com as mãos estendidas. Então não tem hora que a gente fala, Senhor, eu estou agora com as mãos estendidas, eu preciso de ajuda. É natural isso acontecer. Emmanuel diz, porém, no entanto, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão. Aí a gente para e começa a pensar. Quando você está numa passagem aflitiva de retificação e da ascensão do seu espírito, é nessa hora que nós temos que ter força para trabalhar e não esmorecer. Quem é trabalhador, por exemplo, da casa espírita? Sabe aquele dia em que aquele dia que não está bom, o dia não começa bem por algum motivo, e ele transcorre assim por força das circunstâncias, problemas, dissabores, mal-estar, surpresas desagradáveis, surpresas entre aspas, não é? E no fim você termina o dia pensando, nossa Senhora, será que dá para pagar isso? De dizer que esse dia não existia? Não tem de vez em quando aquele dia que a gente fala, meu Deus, que coisa ruim. Mas aí termina o dia e você tem trabalho na casa espírita à noite. E aí ou você dá passe, ou você trabalha no atendimento fraterno, ou você pode subir a um púlpito para falar um pouco, enfim, circunstâncias de trabalho. Mas você está em casa ainda, você chegou no seu dia e fala, nossa Senhora, hoje está difícil. Será que eu vou? Eu não estou legal hoje, não estou bom. Eu acho que eu vou ficar em casa para me refazer. E muitas vezes a pessoa não vem. E é nessa hora que a gente precisa levantar a cabeça e falar, não, vamos sim, vamos trabalhar, porque o trabalho ajuda a dissipar essa poeira toda, não é? Até porque o trabalho exige concentração, exige foco, exige presença do espírito para o momento ali presente, né? Então, eu quero crer que muitos aqui já viveram essa experiência. Você vem, como a gente fala em senso comum, você vem arrastando aquela bola de ferro, né? Você vem. Aí quando você chega e entra e se disponibiliza para o trabalho, parece que fica uma leveza, as coisas, os problemas desaparecem e a gente
se ajusta com a espiritualidade, faz o trabalho e fala, nossa, que bom, né? Que bom que fiz a escolha de vir, de trabalhar, de servir um pouquinho, porque agora estamos bem. Aí a gente sai da casa espírita, volta tudo de novo, mas é uma outra situação que a gente tem que saber trabalhar, né? Porque nada desaparece como passe de mágica, nada. É importante entender isso. E a casa espírita não faz mágica, nunca fez. É que nós mudamos o foco. Nós mudamos o foco para o trabalho e deixamos de lado a preocupação com os problemas. O que nós deveríamos estar fazendo sempre, a gente faz algumas vezes momentaneamente por força das circunstâncias. Isso é algo que a gente precisa saber trabalhar. Porque quando nós conseguirmos dar conta dos problemas desta forma, com sabedoria, entendendo que eles vêm realmente para fazer o teste. Por isso que Emmanuel, permitam fazer a leitura de novo, é natural que peçamos auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Jesus, não estou dando conta, ajuda, peça a um mensageiro, ao meu anjo da guarda, que eu tenho certeza que ele está atento, mas não custa nada, né? Fala com ele para ele prestar um pouquinho mais atenção, porque hoje eu estou enrolado. Tá. No entanto, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens de retificação e de ascensão. Tá? Então nós falamos, até agora nós falamos disso. Mas Emmanuel vai, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Olha que sabedoria, não é? Isso incomoda, mas é profundamente sábio. Alguém chegar para você, depois que você faz uma avaliação do teu dia, a pessoa fala, meu irmão, entenda que você está na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que você merece. Você olha para a pessoa e fala, tem certeza? Você tem certeza que você está falando, meu irmão? Pois eu acho que não é bem isso não, sabe? A coisa para o meu lado não está boa. E aí a espiritualidade vem em nosso socorro, dizendo que isso é verdadeiro e mais do que isso, e que talvez nós não saibamos de pronto escolher outra situação melhor, a não ser essa que nós estejamos passando. Reflexões que podem ajudar o espírito a se locomover melhor desse mundo de provas e expiações. Porque uma coisa é certa, nós estamos buscando nos espiritualizar, nós estamos buscando, de alguma forma, viver uma vida de forma mais plena, mais equilibrada. Mas o maior desafio que nós temos dentro desse trabalho, dessa proposta, é vencer a nós mesmos. Esse é o maior desafio. Quando Emmanuel, lá atrás, estabelecia os primeiros contatos fraternos com Francisco Cândido Xavier, e estava começando a alinhar com Chico a sua parceria espiritual, que foi iluminada e gerou obras como essa, por exemplo, e tantas outras, que vão atravessar os séculos ainda servindo à humanidade. Quando Emmanuel começou a fazer esses primeiros contatos, todos sabem disso, porque para o espírita isso é clássico. A conversa de Emmanuel com Chico, quando Chico perguntou para Emmanuel, meu irmão, o que eu preciso fazer para dar conta do meu trabalho, da minha tarefa? E todos sabemos muito bem qual foi a resposta de Emmanuel. Na verdade, qual foi a orientação que Emmanuel deu a Chico. Ele empreendeu toda a sua luz na direção do Chico e remeteu aos ouvidos de Chico, aos ouvidos espirituais, inclusive de Chico Xavier, 3 vezes a mesma palavra que nós sabemos qual é.
Disciplina, quem vê, assiste o filme, parece até divertido, né? É uma passagem que parece ser irônica, que Emmanuel parece estar brincando, né? Mas Chico não teria realizado o que ele realizou e não teria nos legado o que ele legou se não tivesse seguido essa orientação. Nós acreditamos que não há nenhuma dúvida disso. Chico não teria conseguido fazer o que fez se não tivesse seguido à risca essa orientação. E, na verdade, para um bom entendedor, uma palavra só basta. Mas Emmanuel, percebendo ali a oportunidade de preencher os espaços daquela alma, né? Com a força da sua orientação, falou: Chico, é disciplina, disciplina, disciplina. Então, a questão de vencer a si mesmo, nós acreditamos, aqui pedimos licença para trabalhar uma ideia pessoal, uma reflexão pessoal, que nós somos muito frágeis ainda no campo da disciplina. Nós pedimos perdão àqueles que porventura estejam incomodados com essa fala agora, mas para deixar mais à vontade, então, nós nos colocamos à frente da fila, esse que vos fala, na questão da disciplina. É um problema muito sério. E por isso que não há condição de fazer esse trabalho de vencer a si mesmo sem você se propor a ser uma pessoa disciplinada. Porque a gente vai para a vida vivendo a vida de acordo com os momentos e as situações que vão acontecendo, sem estabelecer critério, muitas vezes, para esses enfrentamentos. E aí, irmãos queridos, é sair dando tapa no vento. Quando nós temos um propósito bem definido e um roteiro, não que a vida seja algo engessado e que nós precisemos viver dessa forma, não é isso. Até porque para o espírito isso é uma impossibilidade. Nós estamos cercados de irmãos nossos que fazem interface conosco, de espírito para espírito, diferenciados apenas do plano em que nós nos situamos. Em O Livro dos Espíritos está bem claro. Podem os espíritos nos influenciar? Allan Kardec pergunta, fazendo a síntese da pergunta e fazendo a síntese da resposta. Sim, a ponto de muitas vezes serem eles que vos dirigem. Então não há como viver uma vida engessada dentro dessa perspectiva, mas ainda assim há como viver uma vida bem planejada, de modo a evitar que essas interfaces se façam de uma maneira aleatória por conta de uma sintonia mal definida partindo do lado de cá. Porque sintonia é duas pontas, não? É aqui e lá, não é só lá, ou não é só aqui. Então, quando existe uma incompletude do lado de cá, um vazio que nós não conseguimos preencher por falta de planejamento, por falta de organização, por falta de disciplina, é complexo lidar com a vida, com os envolvimentos, com as reações alheias, com os desafios dos nossos desafetos ocultos e com os desafetos presentes. É difícil lidar com isso, porque nós reagimos muitas vezes por instinto. E aí, irmãos queridos, como diz a lição, em nossa marcha, nós mais tropeçamos do que caminhamos. E se nós temos feito isso até agora, e se nós estamos aqui num planeta que não é apenas de prova e expiação, é um planeta escola. E para nós é a melhor escola que existe, porque nós não tivemos competência para nos matricular em outra. Desculpem a franqueza, nós não tivemos competência para nos matricular em outra escola espiritual. Essa é a melhor que existe.
E como às vezes nós falamos, e nós não chegamos aqui na Terra porque erramos o endereço. Nós chegamos aqui porque sabíamos, porque estávamos voltando e vindo. Então, para que nós estejamos prontos para um dia poder acontecer o que aconteceu com Bartimeu, no cego de Jericó, nós precisamos nos harmonizar, precisamos nos disciplinar, porque isso já estabelece uma condição diferente para que a espiritualidade chegue até nós. Não precisa ser Jesus, mas que os bons espíritos cheguem até nós, algum particular por uma afinidade específica, e te faça a pergunta: meu irmão, o que você quer que nós façamos por você? E aí nós haveremos de responder sem prejuízo próprio. Então nós deixamos aqui um convite para que os irmãos aqui presentes, encarnados, se quiserem os desencarnados também, né? Deixamos aqui o convite para que possamos imaginar que estejamos fazendo uma virada de ano, começando um ano novo, e que a espiritualidade esteja nesse momento exato, nessa transição de um ano para o outro, fazendo a pergunta: filho, o que você quer que nós façamos por você? Nesse novo ciclo, nessa nova etapa, nesse ano que vai começar, o que queres que nós façamos? Imagine recebendo essa pergunta e comecem a fazer a mentalização da resposta. Isso é uma forma de planejar legal o começo de um ano novo, imaginando que a espiritualidade possa nos atender. O que você quer que eu faça para você, meu irmão? Eu queria que as ondas do mar fossem mais baixas para mim pular, porque quando elas são altas eu não consigo, eu me molho, eu quero depois ficar com a roupa seca. Então umas ondas bem pequenininhas para mim pular 7 ondas e fazer as minhas promessas. Desculpem a brincadeira. Aí nós vamos mostrar para a espiritualidade, para Deus, para o Criador da vida, qual é o nível de maturidade que nós conseguimos alcançar até agora. Se nós podemos ser categorizados ainda como espíritos infantis, como crianças espirituais, ou não. Ou se já estamos caminhando com segurança no caminho da nossa ascensão espiritual. Porque Emmanuel diz aqui, deixa eu ver se a gente acha aqui, onde ele fala. Um minutinho só, queridos. Só um segundo. Aqui no começo da lição, olha só. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida, na nossa marcha. Nada ocorre à revelia dos desígnios divinos. Nada. Então, tudo que nós estamos passando aqui, irmãos, está ocorrendo, as nossas experiências, tudo aquilo que mexe com a nossa alma, que revira as nossas entranhas, que tira o nosso sono, ou que faz com que o nosso coração esteja vibrando de júbilo. Temos que ver o lado bom também das coisas. Tudo isso não acontece e não passa desapercebido, e a revelia dos desígnios divinos. Nada acontece à revelia. Então nós precisamos ter essa certeza para que o nosso planejamento de mais um ano de vida, ele seja pautado
uma força espiritual que nós já conseguimos conquistar e só está faltando calibrar. Então nós desejamos de todo o coração, de verdade, que cada um espírito aqui que está fazendo a sua marcha consiga perceber que não tem nada errado. Na verdade, o que é necessário é nós fazermos modificações internas para que as nossas experiências de vida se tornem compatíveis, para que nós venhamos a entender o efeito verdadeiro da lei de causa e efeito, que nós possamos deixar a mente aberta e perceber, internalizar que de fato, a cada um será dado conforme as suas obras. Não será diferente. Jamais isso mudará, porque isso é lei cósmica. Então que nós procuremos fazer ao próximo somente aquilo que nós gostaríamos de receber do próximo. E assim, queridos irmãos, a gente faz as transformações necessárias para sermos espíritos melhores, um tanto mais do que somos hoje. Esse é o objetivo, né? Do espírita principalmente. Trabalhar as suas más inclinações, as suas tendências inferiores, todos nós as temos, visando ser hoje um pouco melhor do que ontem e amanhã um pouco melhor do que hoje, lançando um voo maior para a plenitude que está na direção do reino dos céus, direção essa que nós esperamos que todos um dia possam alcançar. Nós agradecemos muito a atenção de todos vocês, a paciência de nos ouvir, de nos esperar, e desejamos um 2020 muito próspero, muito harmonioso e muito feliz. Muito obrigado.